Muito bem, nós vamos continuar nesse momento a meditar sobre os relacionamentos. E nós paramos lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Você pode abrir lá novamente, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E hoje nós vamos meditar nos últimos 6 mandamentos, a partir do 5º mandamento ao 10º. O 5º mandamento está no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Dentro dos mandamentos, que fala dos relacionamentos horizontais, o relacionamento com o nosso próximo, que eu já falei e devo lembrar a vocês que o relacionamento com o próximo só vai dar certo, só será relacionamento positivo, só será relacionamento edificante, só será um relacionamento de sucesso, se primeiro vier o relacionamento com Deus. Quem não tem bom relacionamento com Deus, não vai ter bom relacionamento com ninguém. Ouviu? Não vai construir bons relacionamentos. Todo bom relacionamento começa com o relacionamento com Deus. Do nosso relacionamento com Deus depende todos os demais relacionamentos. Quem se relaciona bem com Deus vai se relacionar bem com o próximo. Quem não se relaciona bem com Deus não vai se relacionar bem com o próximo. O próximo, os primeiros próximos com que nós entramos em contato ao sermos chamados à existência são os nossos progenitores, são os nossos pais. Por isso, quando vai falar de próximos, fala logo primeiro, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Com que finalidade? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Antes de falar do relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, deixa eu falar dessa segunda parte do versículo. Para que se prolonguem os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia traz uma das doutrinas bíblicas, é a doutrina da longevidade bíblica. O que é longevidade? Como devemos interpretar a longevidade? Porque Deus diz aqui, para que se prolonguem os dias da tua vida. É uma forma de interpretarmos longevidade no Antigo Testamento e outra forma de interpretarmos longevidade no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, longevidade representava vida longa, acrescentar anos, a pessoa que vivia muito. Por isso, quando a gente lê desde o início da Bíblia, pessoas vivendo muitos anos. Isso era tido como a bênção da longevidade, durar muito, tá? Durar muito aqui nessa terra. No entanto, no próprio contexto do do Antigo Testamento, no próprio contexto do Antigo Testamento, Deus já começa a revelar aos homens, dizem que
Os estudiosos do livro dos Salmos diz que os salmos mais antigos, dos 150 salmos, os salmos mais antigos é o 90 e o 91. E o 90 e o 91 são salmos de Moisés, que viveu muito tempo antes de Davi. Salmo 90 e o Salmo 91 seriam salmos de Moisés. Se isso é verdade, esses são os salmos mais antigos. E já no Salmo 90, Deus diz através de Moisés que a vida do homem chega aos 70 anos. Os mais fortes aos 80. Mas a maior parte disso é canseira e enfado. Eu tô com 50, já tô cansado, enfadado. A gente cansa muito. A gente cansa, né, Toninho? A gente cansa muito. É canseira e enfado. E isso traz uma outra interpretação para a longevidade. Porque o que nos interessa ter uma vida longa aqui na Terra, e a maior parte dessa vida longa, digamos dos 40 para cima, dos 50 para cima, é só na idade do condor. Condor aqui, condor ali, e dor de cabeça, e dor na coluna, não pode agachar, não pode levantar, não pode sentar, não pode correr, não pode, depende da posição. Se ficar na posição só se adormece, tem que ficar se mexendo, tem que buscar, daqui a pouco está tomando um monte de remédio, um monte de coisa, e você quer ficar vivendo um monte de tempo aqui desse jeito? Por isso que no Novo Testamento, longevidade não é a bênção de se viver muito tempo. No Novo Testamento tem muitas pessoas que morreram jovens. Quando Jesus veio à Terra, por que no plano de Deus, Jesus não ia ser crucificado lá aos 70 anos? Por que Jesus tinha que ser crucificado aos 33 anos, novinho? Eu lembro meus 33 anos, eu estava cheio de vigor ainda. 33 anos é uma idade excelente, está forte. Aleluia. Está vigoroso, né, Tiago? Está forte, está vigoroso. Então, 33 anos está bom demais. E foi aí que Jesus foi crucificado, aí que ele morreu. Por que Jesus não teve longevidade? Porque Jesus é a melhor vida humana que já pisou sobre esse planeta. Sem pecado nenhum, sem problema nenhum. Cara, sarado. Jesus é totalmente perfeito. Perfeito. Poderia viver muitos anos para ensinar muita coisa por aí na Terra e ser um grande modelo, né, para as pessoas, como ele já é. Mas não, viveu até aos 33 anos e Deus o tirou. Morreu, ressuscitou e está na glória, com o corpo glorificado. Não passou dos 33 anos. E assim como Jesus, muita gente morreu jovem. Estevão, no capítulo 7 de Atos, morre ainda jovem. Tiago, irmão de João, João morre velho, lá na ilha de Pátimos, mas Tiago morre muito novo ainda. A morte de Tiago, do apóstolo Tiago, o primeiro apóstolo a morrer, está em Atos capítulo 12. O que então nós podemos entender sobre longevidade? A bênção da longevidade não representa o número de anos que nós vivemos, mas a qualidade desses anos na nossa experiência com Deus. A qualidade desses anos na nossa experiência com Deus. Amados, que droga de vida foi aquela daquela mulher que só falava palavrão, que morreu com mais de 100 anos? Que tudo quanto é programa de televisão chamava, uma grande experiência tem experiência nenhuma essa mulher de vida. É uma mulher morta. Se a boca fala daquilo que transborda do coração, o coração daquela mulher é uma fossa fétida, podre.
Porque quando abria a boca só falava isso. Adiantou viver mais de 100 anos de idade para deixar esse legado? Quem era ela? Uma mulher cheia de palavrão, de boca suja, mulher podre e imunda. Essa vida não vale nada. Essa vida não vale nada. Era melhor que ela tivesse morrido com 50 anos. Para que viveu esse tanto de tempo para uma vida imprestável dessas? Longevidade, a bênção da longevidade não pode ser aplicada à quantidade de anos, mas a tantos anos quanto o Senhor der para você, você aprenda cada vez mais a viver na presença dEle, a crescer sua experiência com Ele, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a estar com Deus, como fez Enoque, que foi arrebatado, a andar com Deus. Tá? Andar com Deus, andar em relacionamento com Deus. Não importa quantos anos uma pessoa viveu, se ela viveu em comunhão com Deus, foi anos prolongados, foi longevidade de vida, foi vida abençoada. Aleluia? Isso é o que significa. Muito bem, então voltando ao mandamento, porque isso aqui é a finalidade do mandamento, mas o mandamento é: honra teu pai e tua mãe. O pai e a mãe são os primeiros seres humanos com que todos nós entramos em contato. Porque o pai e a mãe, como progenitores, foram os instrumentos de Deus para nos chamar à existência. Lembram de Romanos 4,17? Que Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós não existíamos e Deus nos chamou à existência. E para nos chamar à existência, Deus usou duas pessoas. Usou um homem e uma mulher, que foram seus progenitores, que é o seu pai biológico e a sua mãe biológica. O pai biológico, a mãe biológica. Eles foram os instrumentos de Deus para te trazer, para te chamar à existência. Às vezes tem pessoas que não foram criadas com os pais biológicos, mas com pais de adoção. Pessoas que foram adotadas. Não é porque esses pais que adotaram essa pessoa não são os pais biológicos dela, que eles não estão inseridos aqui nesse mandamento como pai e mãe. Porque eles, apesar de que outros foram os pais biológicos, esses pais de adoção que adotaram a criança, que adotaram a pessoa, foram seus pais de criação, foram seus pais de formação, foram seus pais de educação, foram seus pais de provisão. Então também isso é pai. Okay? Não apenas os biológicos, mas também aqueles que têm o caso de terem sido adotados. Né? Adotados. E às vezes alguém que foi adotado pensa assim: eu queria conhecer meus pais biológicos. Aí eu coloco uma pergunta: será que deve? Há 4 anos atrás, né, eu tinha uma aluna no seminário que falou que era filha adotiva, né? Era filha adotiva e nunca conheceu seus pais biológicos. Ela já é casada hoje, já era casada nessa época, né? É casada hoje, é mãe de 2 filhas e tal. O marido dela é pastor, vivem bem, são um homem de Deus, mulher de Deus mesmo. E ela falou para mim assim: eu tenho um sonho. Eu falo: toma cuidado com os sonhos, hein? Porque sonhos são carnais. Deus não tem sonhos para você, Deus tem propósitos para você. Eu não quero sonhos, eu quero o propósito de Deus na minha vida. Eu quero o plano de Deus na minha vida.
Negócio de sonho é carnal, entra muito a carne aí. Eu tenho um sonho, né, de conhecer meus pais. Aí ela foi correr atrás e pesquisar e ver se achava e tal, e tal, e tal. Aí acabou achando que o pai faleceu, o pai verdadeiro faleceu, não era mais vivo, mas a mãe biológica ainda era viva e ela conheceu essa mãe e tal. Né, e tal, tal, tal. Aí nunca mais eu falei com ela, né, sobre isso, que ela ficou grávida, não foi mais no seminário. Aí esses dias eu encontrei com ela e perguntei, e aí, como é que foi a experiência? Você realizou o seu sonho? Ela falou, pastor, né, eu fico até sem graça, porque, né, eu realizei, mas agora eu sinto que eu forcei a barra, esse era sonho meu, isso não era plano de Deus. Não foi uma boa experiência para ela conhecer a mãe biológica dela. É claro que ela queria conhecer com toda boa vontade cristã, entendeu? Mas ela achou outro problema diferente que ela não pensava que ia encontrar. E aí? Por isso, amados, nós não mexemos na nossa vida, porque Deus sabe controlar a nossa vida da maneira como Ele sabe que ela é boa para nós. E Deus tem maneiras de controlar a nossa vida assim, ó. Tem muitas pessoas que o próprio Deus afasta ela de nós. Que o próprio Deus nos tira do convívio delas. Aí não seja besta, tá? De querer procurar você mesmo o convívio que Deus já tirou você desse convívio. Dentro de relacionamentos, nós temos que entender que Deus traz pessoas para o nosso relacionamento, mas Deus também afasta pessoas do nosso relacionamento, hein? Ouviu? Deus traz e Deus também afasta. E Deus fala para nós na Bíblia que tem certas pessoas que nós não temos que nos relacionar com elas, que nós temos que fugir delas. A Bíblia fala para fugir dos ímpios e fala para fugir dos falsos crentes. Foge também desses. Nós temos que fugir dos ímpios, fugir de relacionamentos com ímpios e fugir também de relacionamentos com falsos irmãos, com falsos crentes. Por que nós temos que fugir desses relacionamentos? Porque esses relacionamentos vão causar dano na nossa vida. E pode ser não apenas danos materiais, danos físicos, mas danos emocionais. E quem sabe até danos espirituais, nos afastarem de Deus. Então, cuidado com quem você se relaciona. A Bíblia diz no livro de Provérbios que más companhias corrompem bons costumes. Por isso que o homem do Salmo número 1, ele é abençoado, porque ele não fica aí com essas más companhias, tá? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, porque quem aprende a meditar na palavra de Deus, vai aprender com quem deve se relacionar e com quem não deve se relacionar. Aleluia, amados. Entenderam isso bem claro? Muito bem. Pai e mãe, honrar pai e mãe. Pai e mãe são os primeiros que nós entramos em contato nessa terra. Os primeiros próximos, os primeiros seres humanos. Só que, quando Deus deu o mandamento, engraçado, hoje à tarde eu estava orando sobre essa palavra, e Deus falou comigo assim, ó, quando eu dei este mandamento, eu dei pensando em pais, que serão abençoadores dos seus filhos. Ouviu?
Deus está falando aqui de pais e mães que obedecem a Ele. E que por obedecerem a Ele, ensinam bem os seus filhos. E Deus está falando agora direto com esses filhos. Honra o teu pai e honra a tua mãe, porque o teu pai e a tua mãe me honram. Porque o teu pai e a tua mãe aprendem de mim e me obedecem, então honra eles. Nenhum relacionamento é uma via de mão única. Aprenda isso, tá? Escreva aí. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. É o vai e o vem, é o ir e o vir. Não é só de um lado. Em Oséias, Deus disse assim através do profeta Oséias: como dois andarão juntos se não houver entre eles acordo, se não houver entre eles aliança. Nenhuma aliança é unilateral. Eu não posso querer ter uma aliança com alguém se esse alguém não quiser ter aliança comigo. A aliança é bilateral, não unilateral. A aliança tem que ter dois lados. Hoje em dia estava, não sei com quem que eu estava falando esses dias, né? Como sociedade hoje no mundo, em negócios aí, né? Virou uma coisa complicada. É difícil demais ter um sócio hoje. Domingo à noite, o rapaz não está aqui não, o rapaz que veio domingo à noite estava me pedindo conselho sobre isso, né? Me pedindo conselho sobre isso. Se não juntar os dois, se os dois lados da sociedade não tiver um acordo que fique bom para os dois e não haja traição a isso, ok. Porque uma sociedade é uma aliança. É uma via de mão dupla. Tá? É uma via de mão dupla. Não sou eu sozinho. Eu tenho outro. Tem outro aí indo e vindo. É uma via de mão dupla. E numa via de mão dupla, sempre existe implantada por Deus a famosa lei da semeadura. A lei da semeadura é lei de Deus. E não é só para quem lê Bíblia, não. Ela funciona para todo mundo. É uma lei espiritual que todo mundo está à mercê dessa lei. Por que nós estamos grudados aqui no chão? Porque por causa da lei da gravidade. Ninguém aqui consegue ficar. Quer ver? Fique um minutinho livre da lei da gravidade aí, vai. Fica só um minutinho aí. Você consegue ficar um pouco livre da lei da gravidade? Você não consegue, você está à mercê da lei. A palavra de Deus traz certas leis espirituais que todo mundo está à mercê delas. A lei da semeadura é uma dessas leis. A lei da semeadura diz: o que o homem semear, isso também ele ceifará, ele colherá. Isso vale para o lado positivo, como vale para o lado negativo. Isso vale para a bênção, como vale também para a maldição. Quem semeia bem, vai colher coisas boas. Quem semeia mal, vai colher coisas más. Em Provérbios diz: aquele que semeia ventos, colhe tempestades. Porque o que a gente semeia é uma coisa, e o que nós colhemos é maior do que o que nós semeamos. Porque o que você semeia é uma semente, mas o que você colhe depois é de uma árvore um fruto. O que você colhe é maior do que o que você semeou. Por isso que a Bíblia, o Evangelho ensina a dar. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante se vos dará. Então, a lei da semeadura é a lei que comanda a via de mão dupla de todo relacionamento. Tá? Não pode existir um relacionamento em que só um semeie na vida do outro. Os dois têm que semear um na vida do outro, para os dois também colher um do outro. Dos dois lados tem semeadura, dos dois lados tem colheita.
Aleluia. Portanto, o que Deus está falando aqui, dentro do ideal de Deus, é de pai e de mãe que ganharam filhos que Deus chamou à existência, porque é Deus que chama a existência, é Deus que escolhe a semente do pai que vai fecundar a mãe, é Deus que chama essa pessoinha aí à existência, e ela começa a existir desde a concepção e vai sendo gerada no ventre materno até nascer. É Deus quem deu esse presente. A Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus. Para quê? Para que o pai e a mãe sejam, acima de todas as coisas, os primeiros representantes de Deus para esses filhos. Quem vai ensinar a esses filhos sobre Deus? É lá o pastor da igreja quando ele crescer? Não. É o pai e a mãe. O pai e a mãe que recebem filhos estão recebendo de Deus para esses pais serem os primeiros pastores desses filhos, representantes de Deus para esses filhos, né? A Giovana está aqui dentro da Rubiane. Para quê? Esperando a hora dela e do Ricardo ensinarem para ela quem é Deus. E se ela crescer aprendendo dos seus pais quem é Deus, eles obedeceram a Bíblia que diz: ensina o teu filho quando ainda é criança, e até quando for velho ele jamais se desviará. Se ele jamais se desviará, ele será um filho, uma filha que vai saber honrar o seu pai e honrar a sua mãe, porque já aprenderam isso do seu pai e da sua mãe, que honravam a Deus e ensinaram a eles sobre Deus. Não adianta pai e mãe querer cobrar honra dos filhos se eles não foram representantes de Deus para os seus filhos. Se eles não semearam na vida dos seus filhos. Se eles pegaram essa filosofia pagã do mundo, assim, nós criamos filhos para o mundo. O que os ímpios dizem são isso. Criamos filhos para o mundo. Eu não criei filhos para o mundo. Quem é de Deus não cria filhos para o mundo. Quem é de Deus cria filhos para Deus. Quem é de Deus cria filhos para Deus. Quem é de Deus cria filhos para Deus. E esses filhos criados na presença de Deus, criados na palavra de Deus, já são criados dentro de uma formação em que, quando se fala de Deus, as duas primeiras pessoas que eles lembram é quem? O pai e da mãe. Ele vai crescer lendo a Bíblia e todo texto que ele lê, puxa, eu me lembro quando meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Entenderam? Esses filhos vão honrar pai e mãe, porque esse pai e mãe semearam na vida deles. Semearam na vida deles. Agora, aonde não há semeadura, vai ser impossível haver colheita. Se o pai e a mãe não semeou nada, ou seja, semeou alguma coisa, semeou nada. O que eles vão colher? O que eles vão colher? Nada. Menos que isso. Menos que nada. Algo maior que nada. Quer dizer, um nada bem grande. Nada colherão. Nada colherão. É a lei da semeadura. Tá? É a lei da semeadura.
E quando os filhos, então, quando os pais colhem honra dos filhos, são honrados pelos filhos, esses filhos, quando se casarem e forem pais, qual a primeira coisa que eles vão querer? Eu quero ensinar para os meus filhos aquilo que eu também aprendi dos meus pais. Não sei com você, comigo foi o contrário. Quando Elaine e eu nos casamos, nós ficamos 3 anos e meio orando pelos filhos que iríamos ter. E nós tínhamos uma coisa bem formada na nossa mente. Olha, bem, nós não podemos criar nossos filhos como nossos pais nos criaram. Porque nem os meus pais, nem os pais da Elaine foram para nós os primeiros representantes de Deus na nossa vida. E aqui está a razão pela qual muita gente não ouve a palavra de Deus, não dá ouvidos à palavra de Deus, tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus, tem dificuldade de se converter a Deus. Quando você vê essa dificuldade, olha da onde ela veio, olha o seu berço, olha os seus pais. Antigamente, quando alguém chegava na casa de alguém, um jovem chegava na casa de um colega, os pais desse colega perguntavam para ele assim: você é filho de quem? Quem é mais antigo aí lembra disso? Você é filho de quem? Ah, eu sou filho de fulano e beltrano. Ah, tá, eu conheço os seus pais. E se fossem pais honrados, esse pai dizia para o seu filho: pode ter amizade com esse rapaz. Se fossem pais não honrados, o pai dizia para o seu filho: olha, eu não falei enquanto ele estava aqui não, mas eu conheço os pais dele não são pessoas honradas, então é melhor você não ter amizade com eles. Entenderam? Era assim que aconteciam os relacionamentos familiares, porque o que a gente vive na sociedade hoje vem do berço dessa sociedade. E o berço dessa sociedade é a família. E a família é baseada no casamento. Num casamento que é aliança de amor, aliança de fidelidade, aliança de misericórdia, aliança de formação, aliança de santificação. Mas quando o casamento passou a ser apenas um interesse materialista e sexual, então os pais não estão mais nem aí para os filhos. Estão criando para o mundo. Esses filhos não vão ter nada e esses pais também não vão ter nada, porque não vão colher nada desses filhos, porque não semearam nada na vida deles. É uma via de mão dupla. Pais que obedecem a Deus terão filhos que obedecem a Deus. Filhos que obedecem a Deus serão no futuro pais que obedecem a Deus, que vão criar filhos que obedecem a Deus. É assim que a bênção de Deus atinge, como Deus fala aqui nos 10 mandamentos, no versículo 5, que a bênção de versículo 6, a misericórdia de Deus vai até 1000 gerações daqueles que o obedecem, daqueles que o temem, se estende de geração a geração. Nos Salmos fala assim: tu verás não somente os teus filhos, mas verás os filhos dos teus filhos. Por quê? O que diz no início? Porque esse homem bendito, abençoado é bendito o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A tua esposa na tua casa será como uma videira fecunda. Teus filhos ao redor de tua mesa serão como rebentos de oliveira. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora, quem não teme ao Senhor vai criar filhos mundanos, filhos perdidos. Mundanos, perdidos. Não adianta dar para filhos apenas coisas terrenas.
Não adianta dar para filhos apenas educação terrena, bens terrenos, roupa, brinquedos, jogos, casa, conforto, dinheiro, passeios. Não adianta só ser o patrocinador do cinema, do shopping, do McDonald's. Não adianta ser apenas um patrocinador do filho, dando dinheiro para ele gastar com o que ele quiser. Se não der Deus, se não der a eles a palavra de Deus, se não ensinar a eles a palavra de Deus, não está fazendo uma boa semeadura nessas crianças. Elas também não vão te honrar depois. Entendeu? Então, quando diz, honra teu pai e tua mãe, está falando claramente de pais que também trataram esses filhos, ensinando a eles o caminho do Senhor. Dentro dessa palavra, vamos ver como que Paulo coloca essa via de mão dupla em Efésios capítulo 5. Vai no Novo Testamento que nesse texto Paulo vai repetir este quinto mandamento. Efésios capítulo 6, desculpe. Efésios capítulo 6. E nós temos que ler os 4 primeiros versículos, versículos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Como que os filhos honram os pais? Pela obediência. Tá? Filhos honram os pais pela obediência. E quando fala que obedecei, está falando de pais que não mandam os filhos fazer coisa que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus. Porque se um pai manda um filho fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus, esse filho não tem que obedecer, não. Ah, vou obedecer porque é meu pai. Não. Aqui está falando de pais que vão ensinar coisas justas. E obedecer é justo. Tá? E obedecer é justo. Então, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então está implícito que esses pais são justos. O que esses pais mandam são coisas coerentes, são coisas justas, e os filhos vão obedecer. Honra, aí repete o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, para que te vá bem, será uma boa semeadura na sua vida. E fala agora aos pais, porque é uma via de mão dupla, não somente dos filhos para os pais, mas dos pais para os filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é provocar o filho à ira? Provocar o filho à ira é administrar castigos injustos. Existem... Quietinho aí. Não abra sua boca, em nome de Jesus. Administrar castigos injustos. Tá? Muitas vezes, tá, é o lado favorável dessa lei que teve agora aí contra a palmada. Essa lei tem um lado favorável. Porque muitos pais, presta atenção aqui, deixa o Vilobal tratar ali. Muitos pais, no momento de raiva, no momento de ira, porque o mal feito do filho causa uma ira no pai. Não adianta não que todo mundo se ira. A Bíblia não diz não irai-vos, não vos ireis. É impossível não se irar. A Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O mal feito do filho
vai provocar a ira do pai, vai provocar a ira da mãe. O que acontece é que muitos pais agem movidos por essa ira e espancam o filho. Ou castigam injustamente o filho, porque esse castigo